Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Quem vos fala, mestre Dinho? Esse canal é um correspondente diretamente para todos os patriotas da direita e conservador. Somos totalmente contra os terroristas, traficantes e esses comunistas. Esse tipo de gente que estão juntos com pessoas contra Deus, pátria, família e liberdade de expressão. Em seguida, vamos assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapan. Homem qualificado, competente, a voz da verdade. Na sequência, hoje, dia 27 de fevereiro do ano de 2025. E essa live do juiz Oscar foi feita essa transmissão na meia-noite do dia 26 de fevereiro do ano de 2025. Muito obrigado, mestre Dinho. Senhor Edmundo Amado, teólogo musical. Muito boa noite, muito boa noite. Hoje o live é das 23 horas da quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025. Quem está falando é o árbitro, Justiça Privada, corregedor arbitral internacional, com a tutela e curatela do Tribunal Penal Internacional, do Tribunal Internacional, do Supremo Tribunal Mundial. Já estabelecida a captura do capital que foi identificado, acautelado em tramas de conluio em bancos do narcotráfico e bancos virtuais, 600 mil bancos virtuais otorgados por Anatel no Brasil e o ministro da Fazenda do Brasil. O crime já tipifica o descaminho no Brasil, roubo no common law, e todos já estão fazendo as suas play bargains. Então estão já com a play bargain da Comunidade Europeia, em que eles já sabem, a OTAN acabou. Não existe mais OTAN. Não existe mais o território da Comunidade Europeia. Não existe mais. Os verdadeiros detentores das terras da Europa são os árabes. Ou seja, a Arábia, ela abriu mão, dizer assim,
eles são os proprietários da terra há milênios. Então eles disseram, pelo Tratado de Abraão, nós temos que tirar do nosso convívio todo aquele que queira proceder em práticas de terrorismo. Então, nós já temos a identificação de 196 países dos funcionários públicos que chegaram ao executivo a representar os países do narcoterror. Então, eles sabem que aqui não se trata de determinações unicamente colocadas pelo o executivo, o polícia dos direitos humanos, assim é estabelecido, e que ele está sendo informado e se pergunta para ele, o senhor procede ou o senhor vai continuar ao delipêndio dos Estados Unidos da América? O senhor vai permitir que o povo americano, que não tem recursos porque roubaram tudo, tiraram do povo americano e colocaram de que a administração Trump não gosta da raça negra, não gosta do planeta, fizeram uma lobotomia, uma lavagem cerebral, através de procedimento de insuflar a população no planeta contra os Estados Unidos. E todos viram que, em realidade, são todos aqueles que se vestiram de cordeiros, de ovelhas, em realidade são lobos, mas eles estão com um procedimento de exterminar com a população dos países que eles representam. Ou seja, você faz o que eu, executivo, Foro de São Paulo, Grupo de Puebla, eu, Lula, ou quem ocupa o lugar dele, estou dizendo que tem que ser feito como eu digo. Se não for feito como eu digo, eu jogo a bomba atômica no Brasil. Aí você tem um submarino russo com a bomba atômica, que ele alega que está servindo ao Maduro. Você tem as bombas estabelecidas no Caribe, ou seja, nos resorts do Caribe, naqueles resorts, está as bombas já no subsolo, prontas para serem detonadas contra os Estados Unidos da América, contra o Brasil, contra, vamos dizer assim, com todos aqueles que não permitem a administração desta cleptocracia estabelecida por um comportamento que a população, mesmo vocês, âncoras, deputados, partidos políticos, vocês vão dizer, fui enganado, eu não sabia que o Ayatollah Khamenei se estabeleceu na administração financeira do Brasil. Sim, ele não se estabeleceu unicamente na administração financeira do Brasil, como em 18 países do narcotráfico. E eles estão suportando. Ele diz, o dinheiro que eu mandei está aqui. E se vocês não fizerem como eu determino, Irã, vamos aniquilar com vocês. Entenderam? Então você, filho de uma puta, Luiz Inácio Lula da Silva, e o seu governo de 39 terroristas, e de 29 partidos políticos terroristas, e você, Senado de merda, Câmara de Deputados de merda, a determinação
pelo interventor do Tribunal Penal Internacional, o senhor Oscar Aníbal Chiappano, já estabeleceu que vai ser agora, imediatamente, uma reunião entre vocês, que vamos mandar os delegados dos Estados Unidos para que ouçam da boca de vocês. Nós estamos propondo, efetivamente, que houve manipulação das urnas eletrônicas feitas por esta organização, chefiada pelo Irã, pelo Hamas, pelo Hezbollah, pelo Estado Islâmico, por todos os países terroristas que estão estabelecidos em 26 estados e no Distrito Federal em cargos de chefia, estão no governo. E eles estão administrando e estabelecendo que todo mundo tem que fazer conforme determinação. Se não foi feito dessa maneira, vocês querem implodir as bombas atômicas na cidade de 22 estados. E vocês querem dividir o Brasil colocando 9 estados do Nordeste à disposição. Vocês estão querendo tirar o petróleo do Brasil. Vocês estão querendo tomar a Iguacimo, Guadiana Francesa. Vocês estão querendo tomar Panamá. Vocês estão querendo tomar toda essa área do Caribe e jogar a bomba atômica nos Estados Unidos da América? Vocês acham que a gente não sabe onde estão todas as possibilidades de vocês? Vocês querem sair na porrada? Vocês estão pensando que nós estamos aqui? Estamos lutando contra o tempo. Não há tempo. Acabou o tempo. Então vocês têm que colocar quem ganhou as eleições. O senhor Messias Bolsonaro. E o senhor Messias Bolsonaro assume a presidência da República até 2026. E lá será feito toda a auditoria tributária para saber se pode ser possível eleições. Entendeu? Está interditada a administração tributária, posições de governo, pelo interventor, o senhor Oscar Aníbal Chiappano, o cargo que não dorme, que trabalha, que tem a sabedoria, a logística tributária, físico-matemática para proceder, interditou vocês, porque vocês estão com o dinheiro acautelado nas contas de ministérios e colocaram cláusula de que não pode ser capturado esse capital do terrorismo do Hamas, do Estado Islâmico, do Irã. Você, Luiz Inácio Lula da Silva, patrocinou a tragédia lá em Israel, quando estava todo mundo comemorando o Tratado de Abraão. E você foi na garotada que estava dançando e sequestrou todos eles, matou um monte de gente. E vocês sabem que a ordem que sempre foi praticada em Israel, todo terrorista perde a sua moradia. Onde mora esse terrorista? Mora ali. Bota essa casa abaixo. Não tem mais moradia. Então vocês plantaram isso. E vocês quiseram fazer frente, pensando que Israel se daria por aludido, fecharia as pernas e saía fora. Não. Não é assim. Então vocês sacanearam com a China, confiscaram o dinheiro. O chinês emprestou dinheiro para o Brasil, emprestou dinheiro para a Europa, bancou. Vocês deram um chute na bunda do chinês. Vocês pegaram o dinheiro da Rússia, confiscaram o dinheiro da Rússia, pegaram
o petróleo, pegaram diamantes, pegaram gás e deram um chute na bunda da Rússia. E vocês pegaram dinheiro dos Estados Unidos da América. E vocês deram um chute na bunda dos Estados Unidos. E vem peitar, querer guerra, tiro, bomba. Pois vocês vão comer merda todo dia. Nós estamos procedendo a confiscar em qualquer lugar do planeta o dinheiro desses terroristas. Entenderam? Não existe mais a comunidade europeia. Acabou. Não tem mais chance. Sem chance. Entenderam? E se algum de vocês, filhos de uma puta, chefiados pela Van der Leyen, pelo viado do Macron, disparar uma bombinha nuclear ou mini bomba, você, Macron, vai pelos ares com a bombinha. Tá ouvindo? Fui claro. Quem tá falando aqui é o interventor. Vocês têm que proceder imediatamente. Confesso, sim, nós do Supremo Tribunal Federal manipulamos as urnas. Quem ganhou as eleições é o senhor Messias Bolsonaro. Ele assume agora, imediatamente, no dia 27, antes do dia 28, como presidente da República. Todo o seu corpo administrativo que procedeu em seu mandato, que estabeleceu superávit, deixou tudo pronto para que o Brasil crescesse, todo mundo ter o que comer e não o que está acontecendo agora. Então essa administração, ela toma posse com o senhor Messias Bolsonaro, se ele assim entender. Não vai ser o presidente da Câmara de Deputados, não vai ser o presidente do Senado. Estão todos impedidos. Temos já todas as provas. Sabemos onde está o dinheiro. Aqui a tecnologia foi inventada por nós, os Estados Unidos da América. A internet é Estados Unidos da América. É um sinal livre para a população, para o planeta. Vocês não estão satisfeitos com o correio que é o Google, o YouTube, o X, o Facebook, qualquer um. Comeram merda. Se meteram onde não devia. Avisamos centenas de milhões de vezes. Vocês plantaram e colheram. E ainda vocês intimidam que vão soltar as bombas atômicas para mostrar quem manda em 26 estados do Brasil e no Distrito Federal. Vai querer intimidar? Vai querer botar medo na população do Brasil, seu filho da puta? Estou determinando, eu não, o cargo, intervenção pelo Tribunal Penal Internacional, pelo Tribunal Internacional do Brooklyn, onde vocês lá têm uma porrada de processos. E também no Supremo Tribunal Mundial. E conforme determinação, meu Pix, porque eu não recebo dinheiro de ninguém, só do povo brasileiro que me ajuda. Tô com R$3. Porque eles me ajudam com o que podem. Meu Pix, oscaralimotiapano@gmail.com, Mercado Pago. Meu Pix CPF, 510 466
44734. Mercado Pago. Fica com o Yahoo. Allahu Akbar. Supera lá. Entenderam? Fui claro. E o Bergoglio tá vivo porque ele se cagou, porque o dinheiro do Vaticano está confiscado. Que ele guarda dinheiro do terrorismo. E foram lá cobrar ele. Ele se cagou todo. Perdeu o Vaticano, é um reino de pedófilos. Entenderam? Fui claro? Yes, sir, thank you. Finalizei isto. O país da Europa onde procura por bunkers antibombas cresceu 90%. Poderia ser uma manchete dos anos 30 ou 40, mas é de dezembro de 2024 mesmo. Nesse caso, o país em questão é a Espanha, onde cidadãos preocupados com a possibilidade de uma nova guerra mundial começam a procurar abrigos subterrâneos para se proteger de possíveis ataques. E o próprio governo está preparando um guia com conselhos para a população sobre o que fazer em caso de guerra. Mas a Espanha não está sozinha. Esse é só mais um dos vários alertas feitos por autoridades europeias de diferentes países sobre a necessidade de o continente se preparar para um possível conflito envolvendo vários territórios. Uma preocupação que aumentou ainda mais depois da escalada da guerra na Ucrânia nas últimas semanas. Tem até quem defenda que a Terceira Guerra Mundial, na verdade, já começou. Eu sou Júlia Brown, da BBC Brasil, e neste vídeo falo sobre os alertas e os preparativos da Europa para uma possível guerra, sobre as justificativas para isso e sobre se há motivos reais para preocupação na opinião de especialistas. Líderes europeus e de todo o Ocidente têm feito alertas sobre a necessidade de se preparar para um conflito de dimensões maiores desde o início da guerra na Ucrânia. Mas a urgência parece ter aumentado recentemente. Para começar, durante a cúpula do G20 no Brasil em novembro, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou que ia permitir que a Ucrânia atacasse o território russo com mísseis de longo alcance fornecidos pelos Estados Unidos. Pouco depois, as forças ucranianas já lançaram os primeiros ataques com os mísseis americanos. E a resposta da Rússia veio rápido. Depois dos anúncios feitos por Biden, Vladimir Putin logo aprovou uma série de mudanças nos critérios russos para uso de armas nucleares. Uma das mais importantes é que antes, o uso de armas nucleares só era permitido em situações de ameaça à existência do Estado. Agora, a Rússia se reserva o direito de usar armas nucleares no caso de uma, abre aspas, ameaça crítica à sua soberania ou à sua integridade territorial do Estado. A pesquisadora Nicole Grajeski, do think tank Fundo Carnegie para a Paz Internacional, diz que a falta de clareza sobre o que isso significa é proposital. Para ela, isso é parte de um padrão comum entre potências nucleares de criar uma ambiguidade em torno das condições em que as armas podem ser usadas. Depois do anúncio da mudança dos critérios, a Rússia ainda atacou a Ucrânia usando um novo tipo de míssil. A maioria dos observadores concorda que o ataque foi planejado para enviar um aviso, que a Rússia poderia, se quisesse, usar esse novo míssil para lançar uma arma nuclear. E tudo isso aconteceu na mesma semana em que Putin ameaçou atacar bases militares do Reino Unido, dos Estados Unidos e de qualquer outro país que estiver fornecendo armas à Ucrânia. А в случае эскалации агрессивных действий будем отвечать также решительно и зеркально. Об этом рекомендую серьезно задуматься и правящим элитам тех стран, которые вынашивают планы использовать против России свои воинские контингенты. Depois de tudo isso, o tom dos alertas vindos de diversas partes da Europa começou a subir. O primeiro-ministro da Polônia falou que existe uma ameaça séria e real de guerra global. Wojna na wschodzie wchodzi w rozstrzygającą fazę. Kiedy wszyscy to wiemy. Czujemy, że zbliża się, ale zbliża się nieznane. Nikt z nas nie zna końca tego konfliktu. Wiemy jednak, że nabiera on bardzo dramatycznych w tej chwili wymiarów. No Reino Unido, o vice-chefe do Estado-Maior disse numa audiência no parlamento que as forças britânicas estão prontas para lutar caso Vladimir Putin decida invadir outra nação do leste europeu. The first point I would make is that
If the British Army was asked to fight tonight, Yes. it would fight tonight. O atual embaixador da Ucrânia no Reino Unido, que é também o ex-comandante-chefe militar do país, foi além. Ele disse acreditar que a Terceira Guerra Mundial já teria começado. Segundo ele, como a Rússia vem recebendo cada vez mais ajuda de países aliados, como China, Irã e Coreia do Norte, já estaria na hora de falar sobre um conflito expandido. E durante um evento em Bruxelas no final de novembro, um oficial da OTAN estimulou empresas na Europa a se prepararem para um cenário de guerra. Over the past 2.5 years, I've been going around boardrooms, finance conferences, and even philanthropic institutions in Europe and America to persuade people to think about two questions. One, is my company or organization ready for war? And two, what can my company or organization do to prevent war? O oficial se mostrou preocupado com uma possível dependência europeia em relação à China e à Rússia, em áreas como fornecimento de energia, metais raros e medicamentos. Ele aconselhou as empresas da região a ajustarem as suas linhas de produção para ficarem menos vulneráveis às possíveis chantagens desses países. A visão de um oficial da OTAN é especialmente relevante nesse contexto, já que um dos princípios da aliança é que um ataque a um membro representa um ataque a todos os demais. E Putin tem justamente usado a expansão da OTAN, formada pelos Estados Unidos e por outras potências ocidentais, para justificar a invasão da Ucrânia. O país governado por Volodymyr Zelensky pleiteava entrar para a organização quando foi atacado pela Rússia. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que a ampliação da OTAN é uma, abre aspas, violação de nossa segurança e de nossos interesses nacionais, fecha aspas. Alguns países europeus já estão instruindo a população sobre como agir em caso de guerra. Em novembro, milhões de suecos começaram a receber um panfleto que orienta a população sobre como se preparar e lidar com um cenário de guerra ou outras crises inesperadas. O panfleto é uma versão atualizada de uma edição distribuída há 6 anos, mas agora com o dobro do tamanho. O ministro da Defesa Civil da Suécia admitiu em outubro que poderia haver uma guerra no país. A Noruega também distribuiu seu próprio panfleto. Nele, o governo pede que os cidadãos se preparem para se virar sozinhos por uma semana em caso de condições meteorológicas extremas, guerra e outras ameaças. Já a Finlândia publicou online suas novas orientações sobre o que chama de preparação para incidentes e crises. O documento divulgado explica como o governo e o presidente responderiam no caso de um ataque armado, enfatizando que as autoridades da Finlândia estão bem preparadas. E aí vale lembrar que a Suécia e a Finlândia foram os últimos países que aderiram à OTAN. Esse movimento foi considerado um revés para Vladimir Putin, especialmente porque a Finlândia tem uma fronteira de mais de 1.300 quilômetros com a Rússia. E apesar de os dois países dizerem que se juntaram à aliança para reforçar a sua segurança, eles também temem uma retaliação de Moscou. Outros países na Europa têm experimentado ainda uma corrida por abrigos antibomba. Na Espanha, como a gente viu, há um aumento grande na procura por bunkers. Uma empresa especializada diz que está recebendo cerca de 20 consultas por dia. Mas a opção de ter um abrigo particular não é para todo mundo, já que a construção é bem cara. Em uma das empresas consultadas pela BBC, um refúgio de 15 metros quadrados para até 6 pessoas com um banheiro custa cerca de 60 mil euros, cerca de 380 mil reais. Ainda assim, o CEO da empresa diz que sua demanda triplicou nos últimos meses e que tem até lista de espera, inclusive de clientes de outros países, como França e Alemanha. E por falar em Alemanha, as autoridades locais estão elaborando um novo levantamento de bunkers que podem servir de abrigo de emergência para civis. O governo também começou a incentivar a população a criar abrigos em suas casas, adaptando porões e garagens. Mas será que há mesmo motivo para tanta preocupação? Eu fiz justamente essa pergunta para o pesquisador Richard Kaplan, da Universidade de Oxford. E segundo ele, os preparativos são justificados. I mean, it's very difficult to evaluate how to put a figure, if you will, on the seriousness of the risk. To measure, I would find that very difficult to do. But I think it's a very credible risk that we're living with at the moment that hangs over the current situation. Well, I think that the concerns that have been expressed
by governments, by analysts, is that Russia will seek to do in other neighboring countries what it has done in Ukraine. And that would be serious for another reason, because these are NATO member states. E como a gente sabe, se um país membro da OTAN é atacado, a aliança considera que todos foram atacados. O especialista em relações internacionais explica também que as guerras vivenciadas pela Europa no passado ainda influenciam a reação das pessoas no continente. Not surprising that some individuals would see this as a way to alleviate their anxieties. They take measures to mitigate the risks. I think that it's inspired by what has come before in the way of war experiences that these populations, these countries have been exposed to. Já o Steve Rosenberg, editor de Rússia da BBC News, diz que é difícil saber o que esperar de Vladimir Putin e do futuro do conflito. Para ele, talvez nem mesmo o presidente russo saiba seus próximos passos, o que só torna a situação ainda mais grave. Por outro lado, o editor da BBC diz acreditar que a volta de Donald Trump à presidência americana em 2025 pode mudar o rumo atual do conflito. É que Trump tem declarado que sua prioridade é acabar com a guerra e com o que ele chama de desperdício de recursos dos Estados Unidos, no caso com a ajuda militar à Ucrânia. O próprio presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou em novembro que, abre aspas, é certo que a guerra terminará mais cedo com as políticas da equipe que agora liderará a Casa Branca. Trump também disse, inclusive, que conversar com Vladimir Putin seria algo inteligente. Tudo isso, segundo Rosenberg, poderia desencorajar Putin a escalar a guerra e até mesmo a usar armas nucleares. Now that Donald Trump has won the election, someone who has had a difficult relationship with Ukraine, someone who has always talked about wanting to get along with Russia, to improve relations with Russia, it would seem a strange moment for Vladimir Putin to suddenly go nuclear, especially when we know that other countries, for example, like China, have reportedly sent messages to Russia saying, you know, this would not be a good idea. Nós da BBC Brasil vamos continuar acompanhando todos os desdobramentos da guerra na Ucrânia. Siga nossa cobertura em bbcbrasil.com, no YouTube, nas redes sociais e no nosso canal no WhatsApp. Obrigada e até a próxima. Senadores republicanos querem retirar os Estados Unidos da ONU. O senador Mike Lee propôs um projeto de lei que encerraria a participação dos Estados Unidos na organização e em seus órgãos afiliados, além de interromper o financiamento a esses grupos. A razão seria que a organização não promove os interesses norte-americanos, não está alinhada à agenda America First do presidente Trump e se tornou uma plataforma para tiranos e um local de ataques aos Estados Unidos e seus aliados. Os Estados Unidos são financiadores da ONU, contribuindo com cerca de 1/3 do orçamento total da organização. O Exército Brasileiro inaugurou no dia 7 de fevereiro de 2025 o primeiro batalhão de precursores paraquedistas do país, marcando um momento histórico para a Brigada de Infantaria Paraquedista. A cerimônia ocorreu na Vila Militar em Deodoro, na zona oeste do Rio de Janeiro, e contou com a presença de diversas autoridades militares, incluindo o comandante do Exército, o general Tomás Miguel Miné Ribeiro. Os chamados precursores são militares altamente treinados para se infiltrar em território inimigo e garantir a segurança da chegada das demais tropas. Seu papel é essencial para o sucesso de operações aeroterrestres, permitindo que o Exército Brasileiro aumente sua capacidade de resposta e efetividade em missões de alta complexidade. Segundo o general Ribeiro, a criação do batalhão amplia a interface com a Força Aérea Brasileira e aprimora o controle do tráfego aéreo em situações operacionais. A decisão de ativar o batalhão faz parte do planejamento estratégico do Exército sem gerar custos adicionais ou a criação de novos cargos. O efetivo foi redistribuído a partir do Comando Militar da região, garantindo que a nova unidade entre em operação de maneira eficiente e integrada. E a origem dos precursores remonta à Segunda Guerra Mundial, o lendário GAD, e o Brasil percebeu a necessidade de desenvolver um batalhão, uma unidade especializada
especializada em saltos aerotransportados. Durante a década de 40, oficiais e sargentos brasileiros foram enviados ao exterior para receber treinamento especializado, incluindo o famoso curso Pathfinder. Em 1945, já no contexto do final da Segunda Guerra Mundial, foi criada a Escola de Paraquedistas, formando a base para a doutrina das tropas aeroterrestres brasileiras. Muitos não fazem ideia, mas o paraquedista militar brasileiro 01 foi Roberto de Pessoa. Ele foi o único brasileiro que esteve frente a frente com Adolf Hitler durante as Olimpíadas de Berlim. Ele estava em uma missão secreta de Getúlio Vargas. Tem um vídeo aqui no canal a respeito dele. Desde então, os precursores desempenharam um papel fundamental na evolução da doutrina militar brasileira. Suas atividades incluem a criação do primeiro curso de operações especiais do Exército, o desenvolvimento da doutrina de busca e salvamento, a abertura de pistas de pouso na Amazônia e a introdução de instruções especiais para os cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras. O sucesso dessas tropas de precursores se deve aos princípios de flexibilidade, adaptabilidade, modularidade, elasticidade, sustentabilidade e interoperabilidade. Isso lhes confere habilidades essenciais como infiltração furtiva em território hostil, operação de zonas de embarque e desembarque, controle de tráfego aéreo militar e levantamento de dados meteorológicos. Ademais, os precursores se destacam pela capacidade de infiltração por salto livre e operacional, a atuação em ambientes aquáticos e operações em diferentes biomas, como selva, montanha, caatinga e até mesmo Pantanal. A crescente demanda por tropas altamente especializadas levou a Companhia de Precursores Paraquedistas a participar de diversas missões em parceria com outras unidades do Exército, Forças Irmãs e órgãos de segurança pública. Um desses exemplos mais recentes dessa atuação foi na Operação Taquari, que prestou apoio ao povo gaúcho em meio a uma crise humanitária. Durante essa missão, os precursores foram essenciais na organização do espaço aéreo, permitindo a operação segura de mais de 40 aeronaves civis e militares. Eles também estabeleceram zonas de pouso de helicópteros, garantindo a eficiência das operações de resgate e transporte de suprimentos. Seu trabalho incluiu ainda o levantamento de informações estratégicas, ajudando a coordenar os resgates em áreas de difícil acesso. Essa capacidade de resposta rápida e precisa reforça a relevância dos precursores para o Exército e para a sociedade, destacando seu papel fundamental em operações humanitárias e de segurança nacional. Os precursores também expandiram suas capacidades ao longo dos anos, incorporando tecnologias modernas e técnicas avançadas de inteligência, reconhecimento, vigilância e aquisição de alvos. Utilizando sistemas de aeronaves remotamente pilotadas e equipes de reconhecimento terrestre, eles fornecem dados cruciais para o planejamento e execução de operações militares. A participação em exercícios combinados e treinamentos conjuntos com forças estrangeiras, como a equipe de controladores de combate da Força Aérea dos Estados Unidos, fortaleceu ainda mais a capacidade operacional da unidade. Essas parcerias permitem a troca de conhecimento e o aprimoramento técnico, garantindo que o Exército Brasileiro esteja alinhado com os padrões internacionais. O avanço da doutrina militar terrestre e o surgimento de novas ameaças levaram à decisão de transformar a Companhia de Precursores Paraquedistas em um batalhão completo, subordinado à Brigada de Infantaria Aeromóvel. Essa transformação amplia consideravelmente a capacidade operativa das forças de emprego estratégico do Exército Brasileiro, garantindo maior flexibilidade e eficiência no cumprimento de missões. A criação do Batalhão de Precursores representa um marco na história militar do Brasil, consolidando uma força altamente capacitada e adaptada aos desafios modernos. Com sua capacidade de atuação rápida, preciso treinamento e tecnologia de ponta, os precursores continuarão a desempenhar um papel estratégico nas operações do Exército Brasileiro, tanto em tempos de guerra quanto em missões humanitárias e de segurança pública. Agora eu quero saber a sua opinião. O que você achou dessa movimentação do Brasil em relação ao seu novo batalhão de precursores? Será que de fato tem alguma coisa relacionada à instabilidade geopolítica na América do Sul, ocasionada por Nicolás Maduro?
Alô, bom dia, estamos de volta nesta bombástica quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025. Sejam todos bem-vindos. Meus amigos, definitivamente estamos na era das bombas. Esse senhor que aparece na tela, o famoso apresentador de TV conservador nos Estados Unidos, Wayne Root, jogou uma bomba atômica hoje para a mídia se deliciar. Uma parte da mídia, convenhamos, porque outra tentará fazer de tudo para que esta denúncia, por assim dizer, de Wayne Root caia novamente no esquecimento. Qual é a denúncia? Wayne Root sugeriu que Barack Hussein Obama, que foi 2 vezes eleito presidente nos Estados Unidos e teve um 3º mandato, porque comandava por controle remoto o morto-vivo Joe Biden, segundo o próprio Wayne Root, era um agente infiltrado, provavelmente um agente estrangeiro, infiltrado nos Estados Unidos, na Casa Branca, para destruir os Estados Unidos por dentro. Bem, eu confesso que para mim isso não é nenhuma novidade. Eu comecei a ouvir um programa de rádio em 2008, lá dos Estados Unidos, transmitido pelo saudoso professor Olavo de Carvalho, o programa True Outspeak. E foram dezenas de programas em que Olavo de Carvalho, já vivendo nos Estados Unidos, afirmava categoricamente: Obama é um estrangeiro infiltrado para destruir, para comunizar os Estados Unidos. Pois bem, Wayne Root hoje fala tudo o que Olavo já falava naquela ocasião. Querem um exemplo? Um True Outspeak de 24 de novembro de 2008. Olavo dizia isso. Presta atenção. Aliás, comparando, depois que eu vim aqui para os Estados Unidos e vi essa eleição americana, o Barack Obama espalhando uma biografia totalmente falsa, 100% falsa, né? E você levantar ali uma questão, uma pergunta, virou crime de racismo. Eu digo, olha, gente, vocês aí no Brasil, vocês até têm sorte, porque comparado com o Obama, o Lula é a Madre Teresa de Calcutá. Tá certo? É São Francisco de Assis, você tá entendendo? Né? Ele é os 12 apóstolos. Né? Olha, bicho, o Obama não dá para descrever. A piada que eu contei, falei, olha, ela é estritamente verdadeira. Tem cada coisa na biografia do Obama. A gente não pode confiar em nada, você não pode confiar numa linha do que ele disse. Veja, ele... Aqui não tem serviço militar obrigatório, tá certo? Mas tem o alistamento militar obrigatório. Quer dizer, você tem que ir lá e se inscrever. Se houver uma guerra, assim, eles podem te convocar ou podem não te convocar, mas você é obrigado a se inscrever. Então, o Obama disse que nasceu em 61, ele tinha prazo até 87, portanto, para se inscrever. Então, ele se inscreveu dentro do prazo, está lá. O alistamento militar dele foi o único documento dele que se conseguiu obter através do Freedom of Information Act. O único. O resto, o Freedom of Information Act foi violado 900 vezes. Todo mundo pedia. Quer a certidão de nascimento do Obama? Não pode. Quer a tese universitária do Obama? Não pode. Quer dizer, o Freedom of Information Act foi jogado no lixo. Mas dessa vez falhou e o certificado de alistamento militar saiu e está publicado. Tá certo? Bom, está tudo ótimo. Ele está lá, se inscreveu em 30 de julho de 1980, portanto, dentro do prazo. Só tem um problema. Quando você vai ver, o formulário foi impresso em 2008. Quer dizer, o Obama caminha sobre as águas, faz a multiplicação dos pães, tá certo? Mas olha, ele assinou em 1980 um formulário impresso em 2008. Olha, essa aí, mas nem Jesus Cristo, pô. Porque, né, reverter o tempo, né? Isso aí, o próprio Deus não pode fazer. Né? Então, quer dizer, o tempo faz parte da estrutura da realidade. A linearidade do tempo, a irreversibilidade do tempo é uma das leis constitutivas da realidade. O próprio Deus instaurou isso e ele não vai fazer isso voltar atrás. Ele pode parar o sol, mas parar o tempo não. Quer dizer, enquanto Josué parou o sol, né, o tempo continuou correndo, estava só o sol parado, o resto continua andando, pô. Né? Parar a coisa, falando, como é que vai parar? O Obama... Agora, tem mais. Ele fez um negócio mais maravilhoso ainda. O carimbo que está ali, que aparece, tem assim, United States Post Office. Né? Acontece que o Post Office mudou o nome para United States Postal Service
Quer dizer, passou de USPO para o USPS em 1970. Quer dizer, em 1980, quando o Obama supostamente teria assinado aquela porcaria, aquele carimbo já não existia fazia 10 anos. Então ele assinou o negócio com 28 anos de antecedência e carimbou com 38. O cara é maravilhoso, gente. O Lula jamais pensaria em fazer um treco desse. Você está entendendo? Muito bem, mas então agora vamos à denúncia de Wayne Root sobre Obama. Prestem atenção porque Wayne Root foi colega de Obama em Colômbia. Ele começa dizendo o seguinte: por todos os caminhos, ou melhor, todos os caminhos levam a Obama. Ele é o mandante, ele é o traidor comunista por trás de tudo de ruim que aconteceu com a América, a economia dos Estados Unidos e com o presidente Trump. Sim, tem uma história com Obama. Fomos colegas de faculdade na Universidade de Colômbia. Nós dois éramos formados em Direito e Ciência Política. Nós dois nos formamos no mesmo dia, em 1983. Nós dois entramos ao mesmo tempo na política, ainda que eventualmente. Diz Wayne: sou um guerreiro conservador, evangélico e capitalista. Ganhei milhões de dólares como empreendedor de risco no mundo dos negócios. Obama, no entanto, se tornou um organizador comunitário, o que chamávamos, o que considerávamos como um ativista comunista. Bem, ele diz: sou pró-negócios, acredito em liberdade econômica e pessoal, liberdade de expressão, governo limitado, impostos baixos e muito pouca regulamentação. Obama, no entanto, odeia negócios. Ele acredita em socialismo, impostos massivos e regulamentação governamental, o golpe da energia verde, fronteiras abertas e a armamentização do governo contra a liberdade de expressão. Acredite em mim, a raiz de todo o problema, ou de tudo de ruim que aconteceu na América, é chamada de problema Obama. E os segredos de como tudo começou estão todos na Universidade de Colômbia. Primeiro, como Obama entrou em Colômbia? Naquela época, praticamente não havia transferência de faculdade aceita na Colômbia. Apenas o aluno número 1 em Harvard poderia, quem sabe, ter uma chance de entrar em Colômbia. Talvez. Mas Barack Hussein Obama era um péssimo aluno, vindo de uma faculdade medíocre, Occidental. Então, pergunto, como ele se transferiu para a Ivy League Columbia em 1981? Era literalmente impossível, diz Wayne. Sempre acreditei que a única maneira de Obama ter sido admitido em Colômbia era como um estudante de intercâmbio estrangeiro. A Universidade de Colômbia adorava deixar entrar estudantes de países exóticos, como a Indonésia, onde, aliás, Obama cresceu. Era uma maneira rápida de ganhar aceitação em Colômbia. O que é bom, diz ele, exceto pelo fato de que Obama reivindicou cidadania indonésia para entrar na Colômbia. Então, diz ele, ele nunca foi qualificado para servir como presidente dos Estados Unidos. Em segundo lugar, como ele se formou, se nunca estava na universidade? Bem, ele tem aqui essa pergunta é importante porque, afinal, ele foi colega de Obama e afirma como tantos outros já afirmaram no passado. Obama nunca estava na faculdade. Aí você deve perguntar, mas por que essas denúncias não repercutiram? Porque, bem, iam repercutir aonde? No pântano. O pântano é que tinha colocado o Obama, é o que se deduz, e, portanto, já estava praticamente tudo aparelhado, e essas denúncias, claro, todas elas caíram no vazio. Então ele diz aqui como ele se formou se nunca estava na universidade. Estávamos nas mesmas aulas que os alunos de pré-direito e ciência política,
mas nunca vi Obama lá nenhuma vez. Nem nenhum colega de classe com quem já falei, nem nenhum professor com quem já falei. Obama era literalmente o fantasma de Colômbia. Sempre acreditei que ele era um agente da CIA, que obteve um diploma da Universidade de Colômbia sem nunca ter pisado no campus, ou que passou os 2 anos à escola irmã da Colômbia, em Moscou, estudando o básico sobre o comunismo. Por fim, toda a sua agenda sempre foi construída em torno de uma estratégia que todos nós aprendemos na Colômbia, chamada Cloward-Piven. Bem, Cloward-Piven aqui, para quem pesquisar, uma rápida pesquisa aqui no Wikipedia diz o seguinte: a estratégia Cloward-Piven foi uma proposta delineada nos Estados Unidos em 1966 pelos sociólogos e ativistas políticos Richard Cloward e Francis Fox Piven, era um casal, que defendia a sobrecarga do sistema público de bem-estar dos Estados Unidos, a fim de precipitar uma crise que levaria à substituição do sistema de bem-estar por um sistema nacional de renda anual garantida, uma espécie de Bolsa Família, e assim pondo fim à pobreza. Ou seja, eles defendiam que todo mundo deveria viver de Bolsa Família, o Estado teria que ser o papai de todo mundo e todo mundo então teria uma vida feliz. Esse era o plano. Pois bem, aqui Wayne Root diz que Obama era um seguidor desta doutrina sociológica, Cloward-Piven. Esse plano, diz ele, foi criado por 2 professores de Colômbia, uma equipe comunista formada por marido e mulher chamada Cloward e Piven. Quer Obama tenha realmente assistido a uma aula na Colômbia ou não, toda a sua agenda e estratégia sempre foi construída em torno do Cloward-Piven. Este plano era uma estratégia detalhada de como fazer para destruir a América, o capitalismo e a grande classe média americana, colocando todos na assistência social, no Bolsa Família, cupons de alimentação e assistência médica gratuita, até que a dívida explodisse, a economia ficasse sobrecarregada e o país entrasse em colapso. Pois não foi exatamente isso que aconteceu quando Obama chegou à presidência? Então ele foi, claro, obviamente, preparado para isso, para chegar à presidência e transformar os Estados Unidos nesse laboratório Cloward-Piven, onde todos se tornavam dependentes do Estado, o Estado ficava gigantesco e o país, a economia, colapsava. Parece familiar? Pergunta Wayne. Reconhece esse plano? Pergunta ele. É exatamente o que foi executado nos 2 mandatos de Obama e depois explodiu 1000 vezes no 3º mandato de Obama, com o fantoche morto-vivo Joe Biden como seu testa de ferro. Mas, em vez de apenas tentar colocar todos na América em assistência social, vale alimentação e assistência médica gratuita, Obama expandiu o plano Piven, com esteroides, com fronteiras abertas. Presta atenção. Obama e sua cabala comunista acolheram todo o terceiro mundo pobre e dependente de assistência social na América para enterrar definitivamente nosso país em dívidas, sobrecarregar a economia e fazer o país entrar literalmente em colapso. Uau, que coincidência com a realidade, não? Pois é. Obama, continua Wayne, também acrescentou outra reviravolta, que ele provavelmente aprendeu estudando comunismo na escola irmã de Colômbia, na União Soviética. Aí ele diz: Obama usou agências governamentais para destruir a oposição, assim como a KGB soviética fazia. Trump, no caso de Obama, era o alvo. Ele recebeu a maior parte da perseguição e da guerra jurídica. Primeiro, Obama ordenou a espionagem de Trump e sua campanha. Então, Obama ordenou a perseguição de Trump com uma fraude chamada
conluio russo. Então, Obama ordenou as acusações contra Trump. Então, Obama, em conluio com políticos comunistas do estado de Nova York, ordenou os processos civis contra Trump para tirar seus bens e levá-lo à falência. Obama começou e aguçou sua obsessão com a armamentação do Estado, o governo, ao ordenar que o IRS destruísse sua oposição política, seus opositores políticos. Antes de mirar em Trump, ele mirou em todos nós. Ou melhor, ele diz aqui, ele mirou em mim como cidadão. Ele diz, eu estava no topo da lista de inimigos de Obama pelo crime de ser um convidado regular da Fox News e não apenas expor Obama como traidor comunista, que ele era e ainda é, mas também por ousar expor os seus golpes na Universidade de Colômbia. Ele que era uma testemunha ocular da história. Claro, evidentemente, podemos acreditar então que Wayne Root foi realmente perseguido. Obama enviou o IRS para me destruir de 2010 a 2013. Fui atacado dia e noite pela versão de Obama da Gestapo KGB soviética. Como Trump, sobrevivi, mas perdi enormes quantias de dinheiro e tempo e suportei tremendo estresse e angústia. Acredito agora que os ataques e golpes perpetrados contra a América, ou contra o capitalismo, contra a economia americana e a grande classe média americana, todos esses ataques começaram na Universidade de Colômbia, com as mentiras, fraudes, golpes e a educação Clower-Piven de Obama. A denúncia termina da seguinte forma. Em relação à utilização de armas, ele diz: a guerra jurídica e a perseguição perpetradas contra o presidente Trump começaram com Obama perseguindo seu colega de faculdade de Colômbia, eu mesmo, diz ele, Wayne Allen Root. Primeiro, todos os caminhos, então, levam a Obama. Ele é o homem por trás da espionagem do presidente Trump, do golpe de conivência russa, do golpe de energia verde, da destruição internacional da América, com fronteiras abertas e da perseguição ao presidente Trump. Tudo começou e tudo termina em Obama. Ele deu todas as ordens e agora, então, resta investigá-lo. Investigue e processe Obama. É evidente que ele está se referindo aqui ao presidente Donald Trump, porque agora as coisas são diferentes. Eu tenho, como lembrei no começo do vídeo, ouvido essas denúncias desde 2008 e todas elas foram encobertas pela mídia, caíram no silêncio e nada se fez. A diferença é que as coisas mudaram, o jogo virou. E agora é possível, então, que a partir da retomada dessas denúncias, Obama acabe encontrando, sim, o seu destino nas barras dos tribunais. Ele precisa explicar se é realmente americano ou não e precisa explicar esta política que quase colapsou a América. Era para destruí-la por dentro? Essa é a questão. Pois é, meus queridos amigos, agora, para terminar, vejam só, mais uma pitada do que foi a doutrina Obama. Bem, Elon Musk comprometeu-se ontem com o governo a cortar gastos na ordem de 100 trilhões. Aí você se pergunta, mas como é possível cortar gastos na ordem de 100 trilhões de dólares? Vejam só, prestem atenção nessa informação da Fox, porque ela dá uma pista realmente concreta de que é possível economizar ou cortar gastos de 100 trilhões. Diz a Fox hoje que o Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, o HHS, rescindiu um contrato com uma organização sem fins lucrativos que recebia milhões de dólares por mês para operar uma unidade de tratamento de esgoto no Texas que, acreditem, estava vazia. Isso, claro, então, de acordo com o Departamento de Eficiência Governamental, o DOGE.
Em uma publicação nas redes sociais, o Doge disse que um ex-funcionário do Serviço de Alfândega e Imigração dos Estados Unidos e membro da equipe de transição de Biden juntou-se à Family Endeavors no início de 2021, onde ajudou a organização a garantir um contrato de fonte única do HHS para moradia excedente de instalações e cuidados licenciadas. Agora vejam só o montante. Como resultado, o caixa e o portfólio de investimentos do Family Endeavors crescerão de 8,3 milhões em 2020 para 520,4 milhões em 2023, afirma a publicação. Aí vem o dado chocante. Desde março de 2024, o HHS pagou 18 milhões de dólares por mês para manter uma instalação em Pecos, Texas, usada para abrigar crianças migrantes desacompanhadas, que era anteriormente usada em outro centro, um centro de más condições, então foi transferido para esse outro centro pela bagatela de 18 milhões de dólares por mês para manter esse centro. Só que os pagamentos continuaram apesar da unidade estar vazia, disse o Doge. E essa é só uma entre tantas coisas escabrosas que estão aparecendo. Então é possível até que Elon Musk possa cortar gastos ainda maiores do que 100 trilhões de dólares. Mas é claro, ele se comprometeu com essa cifra porque sabe sim que poderá alcançá-la tranquilamente. Resultado? Bem, esse é um efeito colateral da era Obama, dos 3 mandatos de Obama. É mole? Tem gente que está dizendo, ou melhor, olhando no relógio, esperando o momento em que Obama seja algemado, por assim dizer. Veremos coisas, meus queridos amigos. Ah, mas tem George Soros também, né? Tem toda uma equipe por trás que criou Obama. E também, um dia, essa equipe será alcançada. É possível acreditar. É possível acreditar. Bem, à noitinha, eu volto, mas antes quero lembrar aos queridos amigos que no sábado, às 19h, eu trarei aqui um convidado muito especial para uma live, um bate-papo. Um convidado canadense que conhece tudo sobre o Brasil, tudo e mais um pouco. Eu espero vocês no sábado, às 19h, para mais um encontro, mais uma entrevista aqui no canal Professor Belém. Mas eu volto à noitinha também, hein? Espero vocês até lá, se Deus quiser. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Deixes cair em tentação,
nós, livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Diretamente do Brasil, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro.